Olá, queridos alunos! Eu sou a professora de matemática Sharon Guedes e a aula de hoje é sobre múltiplos. O conteúdo múltiplos é muito amplo. Iremos tratar nessa aula apenas dos múltiplos dos números naturais, para que dessa forma possamos atingir o maior número de alunos. Múltiplo está ligado a que operação matemática? Multiplicação? Isso mesmo. Então, denominamos múltiplo o produto de um número por outro número natural. Mas quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula. O primeiro elemento é o 0, depois o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, formando um conjunto de números infinitos. E se agora eu quiser saber quais são os múltiplos de 4, como eu devo proceder? Então, eu represento os múltiplos pela letra M maiúscula e o 4 eu vou multiplicar pelo conjunto dos números naturais. Então, o primeiro elemento vai ser formado por 4 vezes 0, que vai ser 0. Depois, 4 vezes 1, que vai ser 4. Depois, 4 vezes 2, que vai ser 8. Depois, 4 vezes 3, que vai ser 12. 4 vezes 4, que dá 16. 4 vezes 5, que dá 20. 4 vezes 6, que dá 24. 4 vezes 7, que dá 28. 4 vezes 8, que dá 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. E assim também formando um conjunto de números infinitos. Mas agora vocês devem estar pensando, isso não é a mesma coisa que a tabuada? Isso mesmo. Então vamos a ela. Se eu quero os múltiplos de 1, vai ser o resultado da tabuada do 1. Os múltiplos de 2, o resultado da tabuada do 2. Os múltiplos de 3, o resultado da tabuada do 3. E assim sucessivamente. E se eu quiser saber qual é o conjunto dos múltiplos, um número maior que 10, por exemplo, 11, como devo proceder? Da mesma forma. Por exemplo, eu vou multiplicar o 11 pelo conjunto dos números naturais e aí eu vou ter 11 vezes 0, 0, 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33, 11 vezes 4, 44, 11 vezes 5, 55 e assim sucessivamente, formando também um conjunto de números infinitos. Viram como é fácil? Agora vamos a alguns exemplos. 32 é múltiplo de 4? Vamos pensar. 4 vezes 8, 32. Então sim, o 32 é múltiplo de 4. E o 15 é múltiplo de 2? Vamos pensar. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Não tem nenhum número que eu multiplique por 2 que dê 15. Então, ele não é múltiplo de 2. E 55 é múltiplo de 5? Bom, eu sei que 5 vezes 10 é 50. Então, 5 vezes 11 é 55. Então, sim, ele é múltiplo de 5. E 63 é múltiplo de 3? Bom, vamos pensar agora. E eu sei que 3 vezes 10 dá 30. Então, também sei que se eu continuar multiplicando, eu vou conseguir chegar em 63. Então, vamos fazer as continhas. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 16, 48. 3 vezes 17, 51. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 19, 57. 3 vezes 20, 60. Então, 3 vezes 21, 63, que é o número que eu estava procurando. Então, sim, o 63 é múltiplo de 3. Mas deu trabalho para fazer dessa maneira, não é mesmo? Então, toda vez que a gente não souber que um número é múltiplo do outro, nós iremos dividir. E se essa conta der exata, ou seja, o resto for zero, é porque esse número é múltiplo do outro. Então vamos ver se 63 é divisível por 3. Se for, então é porque ele é múltiplo de 3. Então 2 vezes 3 é 6.
1 vezes 3, 3. Resto, 0. Então, ele é divisível por 3, então ele é múltiplo de 3. Vamos fazer outro exemplo? 105 é múltiplo de 4? Não sei. Então, quando a gente não sabe, a gente divide. Então, 105 divididos por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. 25. 6 vezes 4, 24. Sobrou o resto. Se sobrou o resto, é porque ele não é múltiplo. Agora, vamos ver esse outro exemplo. A Terra leva cerca de 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. 365 só é múltiplo de letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4 ou letra D, 5. Então vamos para a alternativa A. Se o 365 é múltiplo de 2. Você sabe? Quando a gente não sabe se ele é múltiplo, a gente divide. Então vamos dividir 365 por 2. Então, eu vou fazer 8 vezes 2, 16. E 2 vezes 2, 4. Vai sobrar resto. Sobrou resto, quer dizer que ele não é múltiplo. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 3. Você sabe se o 365 é múltiplo de 3? Não? Então vamos dividir. 365 por 3 vai dar 1. Agora 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 3, 3. Sobrou? Resto 2. Então, quer dizer que ele não é múltiplo de 3. Vamos ver agora se ele vai ser múltiplo de 4. Você sabe se 365 é múltiplo de 4? Não? Então vamos dividir também. Então 9 vezes 4, 36. E 1 vezes 4, sobra resto 1. Então também não é múltiplo de 4. Vamos ver então se ele é múltiplo de 5. Então 365 por 5 vai ser 7. 7 vezes 5, 35. Vai sobrar 1. Agora 15, 13 vezes 5, 15. E resto 0. Se o resto é 0, é porque ele é uma divisão exata. Então ele é múltiplo de 5. Alternativa D. E agora, se eu quiser saber quais são os múltiplos dentro de um intervalo, como eu devo fazer? Vamos ver alguns exemplos? Quais são os múltiplos de 6 no intervalo entre os números 15 a 39? Então, a forma mais fácil da gente resolver essa questão é apresentar os múltiplos de 6, pode ser até 6 vezes 10, e aí a gente localiza o 15 e o 39, porque a gente quer esse intervalinho. Então, o 15 vai estar entre o 12 e 18, e o 39 entre 36 e 42. Dessa forma, os múltiplos vão ser os números que estão nesse intervalo. O 18, o 24, o 30 e o 36. Legal, né? Fácil de fazer? Vamos fazer outro exemplo? Suzana tem como tarefa descobrir quantos múltiplos de 5 existem entre 40 e 71. Como ela irá resolver essa tarefa? Bom, então, pensando que nem no exercício anterior, ela vai apresentar os múltiplos de 5. Só que agora até 75, porque ela quer um intervalo de 40 a 71. Bom, então agora ela vai procurar localizar o 40 e o 71. 40 já está aqui. E o 71 está entre 70 e 75. Bom, mas como ela quer os números entre eles, o 40, mesmo sendo múltiplo de 5, porque 5 vezes 8 é 40, ele não faz parte da conta. Só os números que estão nesse intervalo. Então ela quer saber quantos são. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fácil, né? Bom, mas ainda tem uma outra maneira de fazer. Ela sabe que o primeiro múltiplo dessa sequência vai ser o 45. E o último múltiplo, o 70. Então ela pode pegar e diminuir o 70 do 45. Vai resultar em 25. O 25 ela vai dividir por 5. O resultado vai ser 5. Bom, mas aqui achei 6. O que
que a gente faz? O que aconteceu? Quando ele diminuiu, ele tirou esse múltiplo. Ele tirou o primeiro múltiplo, o múltiplo inicial. Então, a gente tem que somar mais um no resultado. E aí, eu tenho a mesma quantidade de múltiplos nas duas maneiras de fazer. Vamos fazer outro exemplo? Israel precisa saber quantos múltiplos de 3 existem entre 18 e 42, incluindo os extremos. Então, quer dizer que o 18 e 42 estão fazendo parte da conta. Como ele irá fazer para resolver? Então, vamos ver. Então, ele pode apresentar os múltiplos de 3 até 42. Dessa forma, ele localiza o 18 e o 42, que ambos são múltiplos de 3. E aí, como ele está incluindo eles na resposta, o 18 vai fazer parte da contagem. E o 42 também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 múltiplos. Ele pode também fazer daquela outra maneira. Ele sabe que o 18 é o múltiplo de 3 inicial, primeiro da contagem. E ele sabe que o 42 é o múltiplo de 3 final. Então agora ele diminui um do outro. Então 42 menos 18 vai dar resultado 24. Esse resultado se divide por 3, que é os múltiplos que a gente está procurando. Então, deu 8. 8 mais ele, o primeiro, que é os múltiplos de 3 iniciais, que a gente tirou um múltiplo de 3 inicial, a gente soma. Então 8 mais 1, 9 múltiplos. Mesmo resultado, duas maneiras distintas de fazer, mas chega na mesma resposta, certo? E agora eu vou apresentar para vocês uma dica bem interessante sobre múltiplos, que é a tabuada de Pitágoras. Para quem não sabe, Pitágoras foi um matemático, filósofo grego que nasceu em 570 a.C. e a ele é atribuído o termo matemática. Ele apresenta a tabuada de uma forma bem interessante, multiplicando linhas por colunas. Então vamos ver como funciona a tabuada de Pitágoras. Por exemplo, se eu quiser saber os múltiplos de 2, eu vou na linha 2 e multiplico ele pelas colunas. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. E se eu quiser os múltiplos de 5? Vou na linha 5 e multiplico pela coluna 0. Então, 5 vezes 0, 0. Agora na coluna do 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Outra coisa bem legal na tabuada de Pitágoras é que ela permite que o aluno visualize todos os múltiplos um embaixo do outro. Então, para aquele aluno que ainda tem alguma dificuldade em múltiplos e na tabuada, pode fazer essa atividade em casa que ela vai ajudar bastante. Então, queridos alunos, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E fique em casa. Até a próxima aula!